Então, hoje o nosso assunto seria funções logarítmicas e funções exponenciais. Só que eu dei uma olhada aqui e eu vi que ainda não tinha, a gente ainda não tinha aprendido logaritmo. Então eu fiz uma aula inteira de logaritmo para a gente hoje, porque é uma matéria importante, porque ela não cai só na matemática, muitos exercícios de química a gente vê o logaritmo aparecendo. Então eu preferi fazer uma aula inteira disso. Eu separei vídeos muito bons para a gente assistir. Vai ser o mesmo esquema da última aula. Eu vou passar a teoria para vocês de uma maneira mais concisa e mais rápida. E eu separei vários vídeos que eu achei na internet. E aí eu vou passar os vídeos para vocês, que é uma explicação que eu acredito que seja melhor que a minha, que são de professores muito bons. E aí, de acordo com o que os vídeos vão passando, eu vou pontuando algumas coisas e vocês vão tendo as dúvidas, vocês vão me perguntando que eu vou estar respondendo aqui. Eu vou estar o tempo inteiro aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber a nomenclatura do que é importante, a nomenclatura usada no logaritmo. O que é? Então, a gente vê aqui, ó, eu coloquei aqui na nossa direita, log de B na base A. O que é isso? O que isso daqui quer dizer? Igual a x. Então, primeiro, a gente tem a base, que é o nosso A, que está representado ali. O nosso B, aqui, é o nosso logaritmando. E o nosso x é o nosso logaritmo, que é o valor desse log de B na base A. Então, o que isso daqui quer dizer? Está aqui logo em seguida. O A elevado ao x é igual a B. Então, o que aconteceu aqui, vocês vão ver no primeiro vídeo que eu vou passar para vocês, para, na verdade, entender o que isso daqui quer dizer. Esse A aqui, ele vai ser elevado a esse X. Então, ele vai passar aqui para aqui, ó. E ele vai ser igual a B. E no vídeo que eu separei, explica certinho isso daí, vocês vão conseguir enxergar de uma maneira mais fácil. E a gente tem a condição de existência do nosso logaritmo. O que é? O nosso valor de A, ou nossa base, ela tem que ser maior que zero e diferente de zero. E o nosso B tem que ser um valor maior que zero. Essas são as duas condições de existência. E no segundo vídeo vão ter algumas aplicações dessas condições para vocês. E vocês vão ver como elas podem ser aplicadas e como ela funciona na prática. Visto que a nossa nomenclatura, vamos trabalhar com números. O que isso daqui quer dizer no final? Então, log de 36 na base 6. O que quer dizer? Quer dizer que o 6 elevado ao nosso valor, nosso x, ou nosso logaritmo, é igual ao nosso logaritmando. Então, 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. É isso aqui. Então, a gente tem mais dois exemplos. Log de 2, log de 16 na base 2, que é igual a 4, e log de 5 na base 1 sobre 5. Vamos passar. E aqui é como calcular um logaritmo. Então vamos ler aqui comigo. Para calcular um logaritmo, temos que procurar um número que, quando elevamos a base é o nosso A, que a gente viu lá, resulte no valor do nosso B, o nosso logaritmando. Deixa eu ver se alguém mais pediu para entrar aqui na sala, só um minutinho. Não. Então vamos lá. E eu coloquei um exemplo aqui. Log de 1000. Professor, eu não estou vendo a base nesse caso. Log de 1000. Não está faltando a base? Esse aqui é um exemplo que a gente vê muitas vezes. Quando não tem a base, quando só escreve log de 1000, ou log de 100.000, ou qualquer log sem o valor da base, a gente entende que a nossa base é igual a 10. Isso daí é uma convenção. Então, quando você não vê nenhum valor de base, quer dizer que a nossa base é igual a 10. E aqui a gente viu como calcular. Então, log de 1000
Então, a gente vai ter que achar um valor de x, que quando a gente eleva 10 a x, vai ser igual a 1000. Então, a gente vai resolver aqui, 10 elevado a x é igual a 1000. Só que 1000 é 10 ao cubo. Então, deixa eu aceitar quem pediu para entrar aqui. Acho que eu aceitei. Então, a gente chegou aqui que x é igual a 3. E eu tô passando bem rapidinho assim, porque nos vídeos vão ter tudo isso daqui de um jeito mais. E eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Eu gosto de passar essa parte teórica e usar os vídeos para tirar as dúvidas com vocês. Aqui é um outro exercício que a gente vai usar, que eu coloquei para vocês aqui, que às vezes assusta um pouco, que é o log de 1 sobre 49 na raiz de 7. Só que, na verdade, o que é raiz de 7? Raiz de 7 é, na verdade, 7 elevado a 1 sobre 2, nesse caso, que é o que a gente tem aqui. Então, às vezes vocês vão ver esses números, mas não é para assustar. Quando a gente coloca na equação, numa equação não, mas quando a gente coloca assim no papel, fica fácil de entender, que é como eu coloquei o desenvolver do exercício. 1 sobre 49 é 1 sobre 7 ao quadrado. Raiz de 7 vai ser 7 elevado nesse xzinho aqui, a gente vai escrever dessa maneira. Aqui, ó. E esse aqui tem um exercício lá também que vai ser assim. Isso aqui é mais para vocês tirarem dúvidas. E eu tô passando rapidinho mesmo, já falei isso um monte de vezes, mas é porque eu quero chegar nos vídeos, porque hoje a gente tem um tempo bem apertado. E são vídeos longos, só que são vídeos muito bons, que eu acho que eu quero tentar ver todos. Então, por isso que eu tô indo rapidão. E a gente vai ter 5 propriedades do logaritmo. E assim, nossa primeira propriedade, são 5 propriedades muito importantes, principalmente para equações logarítmicas e exercícios que, sim, são considerados difíceis, mas vocês podem ganhar pontos com eles no vestibulares. E são 5 propriedades. A primeira é quando a gente tem aqui, ó, log de n vezes m na base a. Então, o nosso logaritmando, na verdade, é um múltiplo. São 2 números multiplicados. Mas ele não necessariamente precisa parecer assim. Ele pode ser, por exemplo, log de 6 na base A. 6, na verdade, é 2 vezes 3. Então, o exercício, ele pode te dar o valor de log de 2 e o valor de log de 3, mas no enunciado ele vai colocar log de 6. Por quê? Porque ele quer saber se você sabe trabalhar as propriedades. Então, como que a gente escreve isso aqui? Quando a gente vai ter a multiplicação, aqui dentro do nosso parênteses, a gente vai separar isso daqui, vai virar uma soma. Então, log de n vezes m na base A vai virar log de n na base A mais log de m na base A. E isso daqui também vai ser explicado e vai ser mostrado para vocês. Nossa segunda propriedade é da divisão. Então, log de n dividido por m na base A é igual a log de n na base A menos log de m na base A. E isso daqui é um negócio legal para a gente decorar, porque a gente vai ver o sinalzinho aqui de divisão, que é um risquinho, um tracinho. Então, a gente vai lembrar do sinalzinho de menos. Então, se tem a divisão aqui no logaritmando, então aqui é menos. Então, vamos lá. Calma aí, deixa eu aceitar a pessoa que pediu para entrar. A Ana Palmira está aqui com a gente. Boa noite. Gente, mas o pessoal não está aparecendo. Está pedindo para entrar, mas não está entrando.
Deixa eu ver aqui. Vamos continuar aqui. Nossa propriedade 3. O logaritmo de uma potência é igual à multiplicação do expoente dessa potência pelo logaritmo da base da potência. Já ficou meio difícil aqui entender isso. Ué. O pessoal que tá pedindo para entrar, tá entrando aqui, tá aparecendo? Porque para mim não tá aparecendo eles na conversa. Aí, agora entrou. Agora entrou uma pessoa no Palmeiras, ainda não apareceu aqui. Continuando. A gente lendo essa propriedade, a gente já fica meio perdido, né? Mas a gente vai aprender um macete nessa propriedade, que é o chute. Então a gente vai dar aqui, ó, nosso n aqui, ó, nosso logaritmando é b elevado a n. Então a gente vai ter a propriedade, na verdade, do tombo. A gente vai pegar esse n aqui, ó, e vai passar para cá, multiplicando o log que a gente tem. Então, isso aqui vai virar n vezes log de b na base a. E aqui é o contrário. É a propriedade do chute, que a gente chama. Porque aqui, eu falei ao contrário, né? Então, esse aqui é o do tombo, esse aqui é do chute. Porque o n, ele vem aqui, ó, tipo, para baixo. Então, é 1 sobre n, na verdade. Porque ele veio ao contrário. Então, foi tão forte o chute que o chute que a gente deu que ele veio ao contrário. E aqui vai ser a mesma coisa, é o mesmo intuito do chute que a gente deu lá. Então vem aqui, ó, 1 sobre n. E eu tô passando rápido de novo, lembrando para o pessoal que chegou aqui, eu tô passando a teoria bem rápido, porque eu separei 4 vídeos para a gente assistir no mínimo, e lá tá bem explicado, e o tempo nosso é curto para conseguir assistir todos. Então eu tô passando isso aqui só para vocês terem uma familiaridade com essa, com esses nomes. Eu sei que é meio difícil passar rápido assim e ver tudo isso, mas eu passei rapidinho porque os vídeos são longos e vai dar certinho o nosso tempo da aula, pelo que eu contei. Então, essas aqui são as referências. Esse aqui é a playlist dos vídeos que eu passei para vocês, que depois vão ter mais 2 vídeos de exercício só, que eu queria que vocês assistissem quando tivesse um tempinho. Esse aqui é o link de onde eu peguei o material teórico rapidinho, e eu vou já passar os vídeos para vocês para a gente conseguir aproveitar o máximo de tempo que a gente tem. E aí, de acordo com os vídeos, eu vou pausando, pontuando, e vocês vão me perguntando se tiverem dúvidas e sintam-se à vontade. Então, deixa eu mudar minha apresentação aqui. Então, vamos lá. Lembrando que esse aqui é o canal Tá Lembrando, do professor Rafa. E aí, na última aula que a gente teve, eu passei para vocês um canal de matemática básica, que eu fiz o desafio de ver um vídeo por dia. E aí eu espero que vocês estejam vendo, porque é muito bom. E ele conversou comigo esses dias e falou que vai preparar um vídeo especialmente para vocês. Então, mais para frente vai ter uma surpresinha aí. E vamos lá. Boa noite, pessoal. Sou o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando. Começando aí mais uma playlist aqui, primeiro vídeo dessa nova playlist, que é a playlist Aprenda. E aprenda o quê? No vídeo de hoje vamos aprender logaritmo, tá, moçada? E a ideia dessa playlist é o quê? É para você que tem muita dificuldade nesse conteúdo. Eu vou te mostrar a ideia básica, o que você tem que saber de essencial para conseguir desenvolver o estudo, o aprendizado de logaritmo, ok? Então, olha só, a primeira coisa você tem que entender a definição, tá? Então, muito bem. Então, primeiro, nós estamos estudando para A e B sendo pertencente ao conjunto dos reais, tá? Onde A é um número maior que zero e B é um número maior que zero e B diferente de 1. Então, primeira coisa, você tem que entender isso. Log de A na base B. Então, estou trabalhando com um símbolo aqui, tá bom?
onde esse A ele recebe o nome de logaritmando e o B é chamado de base, tá joia? Maravilha? E tudo isso que você está vendo eu chamo de logaritmo de A na base B. Fechou? Muito bom. Então o que eu posso falar? Log de A na base B é um número, então eu vou falar que é igual a x, certinho? Muito bem. Bom, então esse x ele também recebe o nome. Esse x ele é chamado de logaritmo, tá? O logaritmo de A na base B, tudo bem? Então, para a gente começar a entender, isso daqui é chamado condição de existência do logaritmo, tá? Então, eu vou poder trabalhar com logaritmo, log de A na base B, se somente se essas condições forem pré-estabelecidas, que é o A ser um número maior que zero, tá? O logaritmando ser maior que zero, e o B, que é a base, ser maior que zero e diferente de 1. Então a gente não pode começar logaritmo sem antes saber as famosas condições de existência dele, tudo bem? E aí, dando sequência na definição, eu posso falar o seguinte, que log de A na base B é igual a x, sem somente ser uma coisa ocorrer. O que? Se B elevado a x for igual a A. Nossa, professor, que a gente brinca da seguinte forma, olha que legal, B elevado a x igual a A. Então você vai fazer um ciclozinho aqui ó, que vai te lembrar. B elevado a x tem que ser igual a A. Maravilha? Essa é a famosa, então, definição de logaritmo, tá bom? Agora é o seguinte, quando você está trabalhando com logaritmo e você conhece essa definição, você tem que saber aplicá-la, você tem que saber utilizá-la. Então eu vejo muita gente estudando log sem antes saber trabalhar com a definição. Então a ideia da playlist Aprenda aqui, tá? É o que? É aos poucos e te mostrando que é essencial você saber de cada uma dessas matérias. Tudo bem? Vamos continuar então? Então vamos lá agora, parte 2 da aula, exemplos. Nessa hora eu não quero que você vá sozinho não, eu quero que você venha comigo, ó. Vem com o Teacherson aqui, vamos lá. Então eu sei que log de 16 na base 2 é 4. Ah é, professor? Por que é 4? Porque 2 elevado à quarta é igual a 16. Vocês estão vendo que eu estou aplicando a definição? Ó, o que a definição fala? Que 2 elevado a esse cara, ou seja, 2 elevado à quarta, tem que ser igual a 16. Nossa, professor, é verdade, então tá certo, entendi. Quer dizer que o logaritmo de 16 na base 2 é 4. E agora aqui eu acho que você já está conseguindo entender. 5 elevado a quanto que vai ser igual a 5? 1, professor, isso mesmo. Então eu sei que 5 elevado a 1 dá 5, maravilha. Então eu posso falar que log de 5 na base 5 é 1. Agora e aqui? 7 elevado a quanto que vai ser igual a 1? Eu acho que você lembrou. 0. Ah, é verdade. Quando eu tenho 7 elevado a 0, isso aqui vai ser igual a 1. Maravilha. Então, duas coisas que eu quero que você se lembre aqui, que você observe. Vocês estão percebendo que esse 4 é o expoente, que esse 1 é o expoente e que esse 0 é o expoente? Então, log nada mais é do que um expoente. Quando eu falo logaritmo, é expoente. Então, olha que bacana. Vamos na nossa velha e boa nuvenzinha do saber. Maravilha. Se eu chegar para você e falar o seguinte, olha, você sabia que 2 ao cubo é igual a 8? Aí você vai falar assim para mim, lógico que eu sabia, eu sei potências, eu estudo com o professor Rafa Jesus, aqui não tá lembrando? Muito bem. E se eu quiser escrever de outra forma? E se eu quiser perguntar para você o seguinte, ó, qual o expoente que devemos usar para uma potência de base 2 ser 8? Ele está te perguntando, ó, 2 elevado a quem aqui vai ser igual a 8? Ai, que bacana! Cara, o segundo, pensa comigo, olha só, o que é o log de 8 na base 2? Eu não estou pensando 2 elevado a quanto? É igual a 8? Hã? Vamos de caneta azul. O que você vai me falar? Que é 3. Olha lá, 2 elevado à terceira vale 8. Então, 2 elevado à terceira vale 8. Nossa, entendi. Então, posso falar que o logaritmo nada mais é que um expoente. Exato. Então, olha que bacana aqui. O que é log de 16 a base 2? Eu estou te perguntando, qual o expoente que tem que estar numa potência de base 2 para o resultado obtido ser 16? Qual é o expoente numa potência de base 5 para o resultado obtido ser 5? Qual o expoente numa potência de base 7 para o resultado obtido ser 1? Maravilha, galera! Agora, junto comigo aqui no item 3, continuando com mais exemplos, tá? Eu vou te ensinar uma técnica bacana que a gente usa então. O cara te perguntou, log de 128 na base 2. Aqui você já está esperto, você está pensando assim, ah, então eu sei que eu tenho uma potência de base 2
Eu estou procurando qual vai ser o expoente para o resultado ser 128. Joinha, você está entendendo a técnica, muito bem. Então vamos pensar, olha só. Eu vou falar que log de 128 na base 2 é x. Então x é o cara que eu estou procurando. Vou usar a definição. Pela definição eu sei que 2 elevado a x tem que ser 128, joia? Então eu venho aqui e escrevo 2 elevado a x igual a 128. Um recurso que a gente usa então é o que? A equação exponencial. Eu venho aqui e falo, bom, 128 é o quê? Eu sei que 128 é 2a sétima. Então, quando eu tenho uma igualdade de potências e a base é a mesma, eu posso igualar os expoentes. Então, aqui eu chego que x é exatamente igual a 7. Maravilha? E aí eu posso vir aqui, por exemplo, numa respostinha e falar para o professor, para a prova, que log de 128 na base 2 é igual a 7. Fechou? Joia! Agora vamos ver esse aqui. Esse aqui você viu que dá para ter feito de cabeça. Na hora que você pensou 2 a 7 mais 128, se você é bom em potência, você já sabia. Legal. Agora e esse? Esse não é tão intuitivo. 8 elevado a quanto que é igual a 4? Então eu vou usar esse recurso que eu te expliquei. Eu vou primeiro falar que é igual a x. Eu estou procurando x. Agora eu vou aplicar a definição. 8 elevado a x é igual a 4. Maravilha? Então vamos lá. Então eu tenho aqui 8 elevado a x igual a 4. Agora, em equações exponenciais, a primeira coisa é tentar deixar a mesma base. 8 e 4 dá para deixar na mesma base, porque 8 é 2 elevado à terceira, e tudo isso elevado a x, muito bem, e 4 é 2 ao quadrado. Maravilha! Agora você lembra das potências, aqui eu vou multiplicar, então vai ficar 2 elevado a 3x igual a 2 ao quadrado. Muito bem! Então, como eu tenho duas potências de mesma base, eu posso igualar os expoentes, falar que 3x tem que ser igual a 2. Portanto, dividindo por 3, eu chego que x é igual a 2 terços. Então, pronto, você resolveu. Você sabe que se eu pegar 8 e elevar a 2 terços, vai dar exatamente 4. Maravilha? Então, você poderia vir aqui, respostinha, o logson de 4 na base 8 é exatamente igual a 2 terços. Show de Boston, galera! Então agora chegamos numa outra etapa da aula, ó, parte 4 da aula, tá? Agora exercícios. Agora o que eu quero que você faça? Eu quero que você calcule pela definição os logaritmos. Então pega um papel agora, pega uma caneta, tá? Você vai colocar pause nesse vídeo e vai tentar fazer esses 3 itens pela definição. Joinha, e aí você terminando, tira o pause, despausa e volta para me assistir aqui, tá bom? Então vai lá, meu querido, minha querida. Gente, eu vou botar um pausezinho aqui, parece que travou a Bora pro tela trote. aqui. Tenho certeza que você... Vou botar um pausezinho aqui para vocês, vou dar uns 3 minutinhos para vocês responderem. Tá travando a tela do... Aqui, eu acho que já voltou normal. Vocês querem uns minutinhos para responderem ou vocês querem que eu já deixe o vídeo rolar? São exercicinhos assim para ver se vocês estão entendendo o conteúdo. E posso dar uns 2, 3 minutinhos e aí vocês resolvem se vocês quiserem. Senão, deixa eu rolar o vídeo. Aí vocês puderem me responder no chat. Ou pode abrir o microfone também, vocês que vocês tiverem de preferência. Por mim, pode deixar. Então vou dar play aqui, vou deixar rolar. mandou bem, então vamos lá. Aqui eu acredito que você de repente possa ter ido de cabeça. Você pode pensar, poxa, 3 elevado a quanto que dá 81 e pum, já sai. Vamos supor que isso não ocorreu, você teve um pouquinho de dificuldade, então você fez aquilo que eu te falei. Você chamou de x e falou, eu vou atrás do valor de x. Pela definição, 3 elevado a x tem que dar 81. Então você veio aqui, 3 elevado a x tem que dar 81. Se você é bom de potência, você já sabe quanto que é 3 elevado a quanto para dar 81. Se você não é, você veio aqui no cantinho e fez a fatoração, decomposição pelos fatores primos. Não é número par, não dá por 2, mas dá por 3. 81 por 3 dá 27, ainda dá por 3. 27 por 3 deu 9, ainda dá por 3. E 9 por 3 deu 3. E 3 por 3 deu 1. Então você descobriu que 81 é a mesma coisa que 3 elevado a quarta. Joinha? Então você veio aqui, disfarçou 81 de 3 a quarta e pôde falar tranquilamente o seguinte: como a equação é uma igualdade de potências de mesma base, você comparou os expoentes e descobriu que x valia 4. Maravilha? Pronto, então log de 81 na base 3 é igual a 4. Vamos para o de baixo. O de baixo aqui é o seguinte, log de 1 nono na base 3.
Então, você chamou de x, falou que 3 elevado a x é igual a 1 nono pela definição. Então, 3 elevado a x é igual a 1 nono. Agora, você falou, temos que deixar na mesma base. Ok. 3 e 9 é bonitinho, dá para deixar na base 3. Então, eu vou deixar o 3 elevado a x, sussa na montanha-russa. Agora, 1 nono. Eu sei que 3 ao quadrado é igual a 9. Agora, lembra que quando você usa expoente negativo, o menos manda você inverter a fração. Então, isso aqui seria 1 por 3 ao quadrado, que é 1 nono. Então, no lugar de 1 nono, eu coloco 3 elevado a menos 2. Sussa na montanha-russa. Como é uma igualdade de potências de mesma base, eu conservo a base e vou igualar os expoentes. Então, x tem que ser menos 2. Então, certeza absoluta, se você quiser responder assim, que o log de 1 nono na base 3 é exatamente igual a menos 2. Fantástico? Show de Boston, professor. Vamos ver se você acertou isso agora. Log de 7 na base 1 sétimo. Rafa, eu chamei de x também e falei que 1 sétimo elevado a x tem que ser 7. Vamos fazer mais para baixo aqui, ó. Então, 1 sétimo elevado a x, maravilha, tem que ser igual a 7. Rafa, acabei de visualizar o seguinte, que se o x for menos 1, vai só inverter essa fração e vai dar certo. Então, de cabeça, eu já soube que o x vale menos 1. Maravilha? Perfeito, galera. Então, você passou aí de fase. Espero que você tenha acertado essas questões aí, tá? Agora, nós vamos ver mais uma situação. Então, agora vamos para o passo 5, uma coisa muito importante, tá? Você deve ter percebido que as potências, dominar potências é muito importante em log, certo? Então, ó, você deve saber todas as potências de 2, tá? Até 2 a décima, tudo bem? Isso vai te dar muita velocidade, tá? Hoje eu até postei no Instagram um quadrinho de potências de 2. Quem não acompanha o Instagram ainda tá lembrando, procura lá, ó, é simples, é @talembrando, tá? Procura a gente no Insta e lá eu também coloco várias dicas de matemática e desenvolvimento pessoal, tá bom? Aí você aproveita e faz assim, ó, #YouTube, que aí eu vou saber que você viu aqui no YouTube e por isso você foi visitar o meu Instagram. E também tem que dominar a potência de 3, tá? Só que a de 3, fica calmo, você deve estar nervoso. Meu Deus, eu não vou saber a de 3 de jeito nenhum. A de 3, se você souber até 3 a quinta, já está fantástico demais, tá bom? Então, preparado? Are you ready? Vamos lá? Pausa esse exercício e completa essas potências, depois você vem aqui e confere. Então, você deve ter chegado em 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. Aí já tem aluno pirando. Meu Deus, não estou entendendo nada. Calma, então. Então, quer dizer que o seu buraco está em potência. Vamos arrumar esse buraquinho agora, então. Quando eu escrevo 2 à quarta, isso aqui é uma potência, onde 2 eu chamo de base da potência e 4 eu chamo de expoente. A base é aquela pessoinha que vai ficar se repetindo na multiplicação. O expoente, o número de vezes que ela se repete. Então esse cara é isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora dá frente de cabeça. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 4 é 16. Por isso que eu cheguei em 16. Joinha? Agora o 2 à quinta vai ser esse 2 à quarta vezes 2. Então vai ser esse 16 vezes 2, que é 32. Ai, professor, você é só ir dobrando agora? Isso. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. 2 à oitava, 256. 2 à nona, 512. E 2 à décima, 1024. Eu vou aproveitar para deixar indicado aqui, vai estar aparecendo um card aqui bem legal da minha playlist de matemática básica. Se você está apanhando disso e não assistiu a minha playlist de matemática básica, clica nesse card e vai lá conhecer. E continuando para a gente encerrar esse vídeo, 3 elevado a 1 é 3, 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo 27, 3 à quarta 81 e 3 à quinta 243. Joinha? Então eu vou encerrar esse vídeo com uma dica de ouro, galera. Uma palavra que eu sempre repito aqui com vocês. Vou passar para o próximo vídeo. Alguém aí tem alguma dúvida a respeito desse primeiro vídeo? Foi um vídeo mais da teoria mesmo, da parte mais básica, assim, a aplicação das propriedades. E se ninguém tiver mais dúvida, eu já vou passar para o próximo vídeo aqui que a gente tem. Vou dar uns minutinhos aí. Bora. Tem um preconceito gigantesco hoje com cursos de investimento, né? Todo mundo saiu vendendo curso de investimento. De 10 na base 5,
Você pode falar que o x vale quanto, galera? Posso falar o que nós falamos no... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o professor Rafa Jesus do canal Tá Lembrando. E antes de começarmos a aula de hoje, vamos só relembrar o que nós falamos no vídeo anterior. Estávamos estudando logaritmo, tá? E a gente trabalhou com log de A na base B. Então vamos nessa. Log de A na base B igual a x. A gente trabalhou no vídeo anterior a definição de logaritmo, tá? Então, duas coisas que a gente conversou. Então, inicialmente, a gente falou sobre a condição de existência, tá? Qual que era a condição de existência do log? A gente falou que esse camarada aqui chamava o quê? Logaritmando, tá? Então, logaritmando, em primeiro lugar, ele tem que ser maior que zero, certo? E aí nós falamos de um outro nenenzinho importante aí, que é o quê? Esse que está aqui, que é a base. E a gente falou que a base tinha que ser maior que zero e também diferente de um joinha. Lembrando que esses números A e B são números reais. Joinha, galera, então isso aqui foi a condição de existência que a gente trabalhou na aula anterior. E aí nós vimos também o que? A famosa definição. Eu vou poder falar o seguinte, quando você tiver um log de A na base B igual a x, você vai poder falar o quê? Você pode trabalhar com a seguinte brincadeirinha, que é a famosa definição. Eu posso falar que B elevado a x vai ser igual a A. Então, B elevado a x igual a A. Então, olha que bacana, eu falei bastante disso na aula passada. Se você observar, o nosso log de A na base B é igual a x. E x não está aqui em cima? E x não está sendo um expoente de uma potência? Então eu brinquei bastante com isso semana passada. Você pode pensar no log como um expoente. Então a hora que eu chego para você e falo que log de 16 na base 4 é igual a 2, olha lá. O que é o log de 16 na base 4? Eu falo igual a 2, igual ao número 2. Por quê? Pois se você pegar o 4 e elevar a 2, vai dar 16. Então a pergunta é, qual é o expoente que eu devo elevar à base 4 para eu conseguir uma potência igual a 16? Então, o expoente é 2. 4 ao quadrado vai dar 16. Joinha? Isso foi visto na aula anterior. Hoje nós vamos ver mais algumas coisinhas bacanas de log. Prepararam? Are you ready, my friend? Então, hoje nós vamos trabalhar com algumas consequências da definição, tá? E a primeira que nós vamos trabalhar, galera, olha só que bacana, é a seguinte. Quando você tiver log de 1 numa base B, tá? Então, lembre-se, tudo que eu falar hoje está satisfazendo a condição de existência. Então, se eu colocar o A como logaritmando, você sabe que é maior que zero. Se eu colocar uma letrinha aqui na base, você sabe que é maior que zero e diferente de 1. Então, a primeira consequência da definição é log de 1 na base B, quanto que vale? Então, muitas vezes nós vamos decorar isso daqui, mas eu quero te mostrar que não precisa decorar. Se você entender, fica fácil. Vamos lá, então, usar a definição? Olha só. Eu quero saber quanto que vale log de 1 na base B. Então eu vou chamar de x. Nós usamos isso na aula passada. E agora faça a brincadeira. B elevado a x tem que ser igual a 1. Muito bem. Então B elevado a x tem que ser igual a 1. Agora pensa comigo. Olha só, o meu B, que é um número diferente de 1 aqui, tá? E maior que zero, ele tem que ser elevado a quanto para ser igual a 1? Então eu poderia pensar o seguinte, B elevado a x pode ser igual a B elevado a zero. 1 não é a mesma coisa que B elevado a zero? Nossa, professor, é verdade, porque o B é maior que zero diferente de 1, legal. Portanto, você descobre que o x vale zero. Ué, professor, então espera. Então eu posso falar que log de 1 na base B é igual a zero? Sim, então é isso que eu queria lembrar vocês hoje. Então essa primeira consequência fala que log de 1, ou log da unidade na base B, vai ser igual a zero sempre. Maravilha, tranquilo? Então você está andando na rua, vamos lá. Estou andando na rua, aparece lá, log de 1 na base 5. Quanto que eu sei que vai ser isso aqui? Vai ser zero. Agora, olha, eu não decorei, eu só pensei, 5 elevado a quanto que dá 1? Ah, é 5 elevado a zero. Aí você está numa balada muito louca e de repente aparece log de 1 na base 3. Maravilha, você vai pensar 3 elevado a quanto que dá 1? Zero. Então essa é a primeira consequência, ok? Agora você está preparado? Que essa aqui é complicada, hein? Nossa, essa consequência é difícil. Se eu tiver log de B na base B, ou seja, log de um número na sua própria base. Vixe Maria, agora, o que será que é isso? Faz de conta que você não sabe ainda. Então, daqui a pouco eu volto aqui e deixo bonitinho. Pensa você sozinho agora. B elevado a quanto que vai dar B? Ai, professor, tá difícil, não sei. Se você não sabe, não tem problema. Você vem aqui e vai usar a definição.
Log de b na base b é igual a algum número. Ah, não sei, vou chamar de x. Maravilha. Vou usar a definição e falar que b elevado a x tem que ser igual a b. Então, b elevado a x igual a b. Legal. Agora, b não é a mesma coisa que b elevado a 1? Isso aqui é o quê? É uma equação exponencial de mesma base. Quando as bases são iguais, eu igualo os expoentes. Portanto, galera, acabamos de concluir que x vale 1. Mas espera aí, professor. Você não tinha falado que log de b na base b era igual a x? Sim. Então eu posso falar que o log de b na base b é igual a 1 perfeitamente. E agora, ó, vamos comigo? Quanto que é b elevado a 1? Ai, professor, b elevado a 1 é igual a b. Perfeito. Então a gente pode chegar aqui ó, e falar que log de b na base b é igual a 1. Então essa é a segunda consequência importante da definição. Sempre que você trombar com log de 3 na base 3, você pode falar direto que é igual a 1. Se você chegar num log de 7 na base 7, você pode falar direto que é igual a 1. Mas lembra, nada de decoreba, entendendo, ó, porque 3 elevado a 1 é igual a 3. Joinha? Galera, essa terceira consequência aqui é muito bacana. B elevado a log de A na base B é igual a A, tá? Bom, em primeiro lugar, primeiro de tudo, essa é que os alunos menos acabam lembrando, tá? Então tem um ou outro exercício que vai ser necessário essa informação, tá? Então aqui já é um aprofundamento. Tanto é que no finalzinho da aula eu vou fazer uma revisão das consequências e aí você parar, falar, você sabendo isso daqui, você já está na frente de muita gente, tá? Esse é o seu aprofundamento. Só que eu posso mostrar para vocês por que isso funciona de uma maneira bem simples. Pensa comigo, ó, eu posso falar que log de A na base B, então lembra, você já sabe que isso aqui é um número, tá? Que seria o expoente de uma potência, legal. Eu posso falar que log de A na base B é igual a log de A na base B? Claro que sim, professor. Eu sempre posso falar isso, que um número é igual a ele mesmo. Por exemplo, 2 é igual a 2, 3 é igual a 3. Sussem lá montanha-russa. Agora vamos pensar comigo aqui. Isso aqui é um log de A na base B. Você sabe que isso aqui é um número, muito bem. Bom, sempre que eu tenho um log, eu posso aplicar a definição. Então eu posso falar que B elevado a esse número vai ser igual a esse cara, que é o que a gente aprendeu na definição. Então, olha só o que nós chegamos. Nós chegamos que B elevado a log de A na base B é igual a A. Nossa, professor. Então, por isso que é uma consequência da definição. Eu aplico a definiçãozinha e a gente chega nessa regra. Professor, mostra isso aí na prática pra gente? Mostro, ó. Se você tiver então aqui um 3 elevado a um log de 2 na base 3, você vai poder falar direto que isso daqui é igual a 2, certinho? Maravilha? Sussa na montanha-russa? A ideia é essa. Então, tô passeando na rua e de repente eu sei que 5 elevado a log de 2 na base 5 é igual a quanto? Ai, professor, vai ser igual a 2 sem problema nenhum. Gente, que bacana, olha só que fantástico. Então, como é interessante aplicar essa definição. E de novo, olha só, log de 2 na base 5 é igual a log de 2 na base 5. Só que na verdade, então eu sei que aplicando a definição, eu posso falar que 5 elevado a log de 2 na base 5 tem que ser igual a 2. 5 elevado a log de 2 na base 5 é igual a 2, que é exatamente o resultado que a gente chegou aqui. Maravilha, galera? Lembrando de novo, não precisa se assustar tanto com essa, tá? E essa daqui, quarta consequência muito importante. Log de A na base C igual a log de B na base C. Sempre que você tiver dois logaritmos de mesma base, ó, base C e base C, se eles são iguais, eu vou poder falar que o logaritmando deles é igual também, ou seja, A igual a B. Essa daqui eu vou mostrar para vocês, mas calma, não fica assustado, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou só mostrar para vocês o que vocês têm que saber. Aqui eu tô dando só uma aprofundada para quem gosta mais de matemática, tá? Quem gosta mais de matemática vai ver que bonitinho. Então, olha só, nós partimos disso, que o log de A na base C é igual a log de B na base C. Perfeito? Sussa na montanha-russa, então eu tenho uma igualdade. Agora eu vou usar a definição aqui. Então, olha que bacana, eu posso falar que, vou pegar uma canetinha rosa, lembra que isso aqui é um número, né? Certo, legal. Então eu posso aplicar a definição. Eu posso falar que C elevado a isso é igual a isso. Então vamos escrever C elevado a log de B na base C é igual a A. Sussem lá montanha-russa?
Mas lembra da consequência anterior? Você sabe que C elevado a log de B na base C é quanto? É B, professor. Então você chegou que B é igual a A. Maravilha? Isso para quem gosta de exatas. Se você não gosta de exatas, é isso aqui que você vai ter que saber. Ó. Você vai pegar aqui, tá passeando no clube, você tem que log de 3 na base 2 é igual a log de x na base 2. Você vai falar assim, peraí, o que eu sei? É uma igualdade de logs e as bases são iguais. As bases são iguais, então os logaritmandos são iguais também. Então você pode falar que x é igual a 3 sem problema nenhum. Joinha, maravilha, sucinho na montanha-russa. Gente, de teoria era isso hoje, tá? Então, ó, vou fazer um resumo aqui antes da gente brincar com os exemplos. Ó, resuminho. Primeira coisa que a gente viu então, bacana. Primeira consequência da definição. Se você tiver lá log de 1 numa base B, tá? Lembrando, toda base que eu usar hoje, galera, nos nossos vídeos, eu estou considerando que a base é maior que 0, diferente de 1, condição de existência. Eu vou poder falar que isso aqui é igual a 0, B elevado a 0 é igual a 1. Então, um exemplinho, você está lá numa balada muito louca e aparece log de 1 na base 8. Você já sabe que isso é igual a 0, porque 8 elevado a 0 dá 1. Show! Segunda coisa que nós vimos, se você tiver um log de A na base A, isso aqui é igual a 1. Então, logaritmo de um logaritmando igual a base é sempre igual a 1. Então, outro exemplinho também. Você está lá de boa na lagoa, na praia, de repente veio a onda e na areia apareceu escrito log de 5 na base 5. Você já sabe que isso é igual a 1. Maravilha! Então, agora, quando você estiver no restaurante, ao invés de você falar que você quer um bife, você fala, eu quero log de 5 na base 5 bife. E vamos ver se o garçom está ligado em matemática. A terceira, então, lembra que a terceira eu falei que é a mais chatinha, tá? Então, quando você tiver A elevado a um log de C na base A, você pode falar direto que isso aqui é igual a C, tá bom? Você pode usar isso nos exercícios. Então, exemplo, tá sossegado, de boa, caminhando pelo deserto, de repente apareceu 7 elevado a log de 3 na base 7. Você já sabe que isso é exatamente igual a 3. Maravilha? E a quarta consequência é se você tiver uma igualdade de logs. Log de A na base B igual a um log de C na base B. O que você pode falar? Professor, eu posso falar aqui, já que é uma igualdade de logaritmos de mesma base, A é igual a C. Joinha? Exemplo pra gente, professor? Sim, com certeza. Se eu tiver log de x na base 5 igual a log de 10 na base 5, você pode falar que o x vale quanto, galera? Posso falar que o x vale 10. Maravilha? Esse é um resumo da aula de hoje. Lembrando de novo, meu amiguinho, se você ficar craque nessa primeira, nessa segunda e nessa quarta aqui, eu já estou muito, muito satisfeito. Perfeito? Então, galera, vamos lá. Primeira bateria de exercícios aqui. Calcule esses camaradas aí, moçada. Então, por favor, pause o vídeo agora e tenta fazer sozinho, tá? Opa, você não pausou, né? Vai lá, pausa e tenta fazer sozinho, se esforce. Então vamos lá, ó, vamos corrigir. Log de 1 na base 12. Eu vou pensar 12 elevado a quanto que vai dar 1? Nossa, professor, é 0. 12 elevado a 0 dá 1. Exatamente. A nossa primeira consequência. Agora aqui, 9 elevado a quanto que vai dar 1? Ai, Rafa, 0 de novo. Maravilha lá, gente. 9 elevado a 0 vai valer 1. Beleza, show de Boston. Agora você se deparou com log de 3 na base 3. Eu aposto que você colocou 1 aqui, porque 3 elevado a 1 vai dar exatamente 3. Você se lembrou. Sempre quando for log de um número e a base for igual a esse número, logaritmando e base forem iguais, é igual a 1. Agora viu, não é decoreba. Você parou e pensou 3 elevado a quanto que dá 3. Agora aqui, vixe, professor, agora você ferrou, hein? Ferrei nada. O que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. Lembrando que potência, galera, vamos fazer uma nuvenzinha do saber aqui, ó. Potência. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5. Se você colocou 10, você errou. Aí é 5 vezes 2, que daria 10, tá? Então, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. Espera, mas 25 e 25 são iguais. Ah, quando tem um log de A na base A vai dar 1. Exato, porque 25 elevado a 1 daria 25. Perfeito, então dá 1 também. Ai, professor, você foi malandro, hein? Você quis ferrar a gente? É, eu quis fazer uma pegadinha. Mas agora você está ligado. Então aqui você viu que é a mesma coisa. Você tem logson de 49. Na base, 7 ao quadrado é 49. Opa, log de 49 na base de 49 é igual a 1. Pronto, professor. Legal. Vixe, mas e aqui? Aqui eu fui mais safadinho ainda, né? O que eu quis trabalhar aqui? Aqui eu quis trabalhar com expoente negativo, né? Então vamos que vamos. Olha lá.
que é 3 elevado a menos 1? Vamos nessa, vamos fazer outra nuvenzinha do saber aqui, tá? Ai, professor, põe outra cor pra gente ter outra cor aí. Põe, lógico, vamos lá. O que seria o 3 elevado a menos 1? Primeiro, 3 elevado a menos 1, eu posso fingir que é 3. Quem está aqui de baixo? Eu vou fingir que é 1. Ah, é verdade. Qualquer número inteiro, o 1 é o denominador. 3 por 1. Legal. Eu brinco que o menos, ele manda você inverter a fração. Então, ao invés de 3 por 1, ficaria 1 por 3. E aí você vai continuar tendo esse número elevado a apenas o 1. Então, o menos manda você inverter a fração. Legal. Agora, 1/3. Um número elevado a 1 dá sempre ali mesmo. É 1/3. Professor, você está de brincadeira. Então, 3 elevado a menos 1 é 1/3? É. Então, você tem log de 1/3 aqui no logaritmando. E na base, você tem 1/3 também. Lembra, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, sem problema algum. Agora, você viu que log de um número na mesma base é igual a 1. Pronto, professor. Aqui eu acho que alguns alunos podem ter feito de outra forma. Então, se você de repente fez de outra forma e está pensando, será que eu acertei? Vamos lá. Teve aluno que pode ter pensado o seguinte: professor, eu sei que 1/3 é 3 elevado a menos 1. Então, eu disfarcei o logaritmando de 3 elevado a menos 1. E a base é 3 elevado a menos 1. É claro que você tomou o cuidado de falar, bom, o logaritmando tem que ser maior que 0, 1/3 é maior que 0, no problem, e a base maior que 0 diferente de 1. Então, log de um número na mesma base é igual a 1. Sul sem lá, montanha russa. Perfeito? Professor, agora perdeu a graça. Agora eu sei então que isso é log. 5 elevado a menos 2 é a outra nuvenzinha. Vai, vamos para a nuvenzinha. O que seria o 5 elevado a menos 2? Vamos lá. O que você vai falar para mim? Professor, eu sei que o 5, na verdade, pode ser escrito como 5 dividido por 1. O menos está mandando inverter, então vai ficar 1/5, só que agora é elevado a 2. Isso mesmo. E um número elevado a 2, 1 vezes 1 dá 1, e 5 vezes 5 dá 25. É 1 por 25. Então esse 5 elevado a menos 2 nada mais é que 1 por 25. Então você tem log de 1 por 25 na base 1 por 25. Isso aqui vai dar 1, como a gente já sabia. Maravilha, galera, perfeito. Então espero que você tenha entendido bem esses exemplos, tá? Então vamos lá, mais uma bateria agora, tá? Exercício 2 aqui, calcule 3 itens para vocês fazerem, tá? Então, ó, 3 elevado ao log de 16 na base 3, 2 elevado ao log de 5 na base 2 e 2 elevado a 3 mais log de 7 na base 2. Aqui eu quero te ajudar um pouquinho. Observe que esse aqui é o expoente, tá? Então é 2 elevado a 3 mais log de 7 na base 2, tá bom? Que é uma potência. 2 é a base da potência e esse entre parênteses é o expoente, tá bom? Tenta fazer. Ah, já tentou? Certeza? Não vai me enganar, hein? Espero que sim. Então vamos que vamos. Bom, o que eu gostaria que você tivesse percebido? Que isso aqui é o que da aula de hoje? É aquela consequência A elevado ao log de B na base A. Isso aqui dá quanto? Vai, responde da tua casa, vamos lá? Aí, garotinho, isso aqui é igual a B, professor, muito bem. Então, bati o olho aqui, 3 elevado ao log de 16 na base 3, eu já sei que é 16. Ai, professor, eu sou tão insegura. Então tá, vou te ajudar. Se você tem insegurança, eu vou te lembrar que log de 16 na base 3 é igual a log de 16 na base 3. Nossa, é verdade, Peterson. Então você pode falar pela definição que 3 elevado a esse número tem que dar esse. Então 3 elevado a log de 16 na base 3 é exatamente igual a 16. Que é o que você colocou aqui. Ah, professor, muito obrigado. E aí nós temos então, vamos lá, 2 elevado ao log de 5 na base 2 agora. Haha, Peterson, eu sei que isso aqui é exatamente 5. Ai, professor, mas eu também sou meio inseguro. Então tá bom, uma menininha insegura, um menininho inseguro, a gente vai aqui e vai mostrar de novo. Log de 5 na base 2 é exatamente igual a log de 5 na base 2. Um número é igual a ele mesmo. E aí a gente vem aqui e fala que a base elevado a log de 5 na base 2 tem que ser igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a log de 5 na base 2 é exatamente 5. Acertou também. E o último aqui, na minha opinião, mais legal aí, o que você tem que ficar bem atento. E galera, nesse momento eu quero fazer um negócio. Se você está no vídeo até agora, eu quero te dar parabéns, tá? Assim, mas pensa num parabéns gigante que eu quero dar para vocês, tá? Porque se você está assistindo esse vídeo até agora, você já está na contramão da maioria. Porque o que acontece? A maioria quer o quê? Quer exercício de vestibular, professor, esse quer naquela prova, professor, esse não sei o que lá, e você não. Você está se importando em criar uma base forte, tá?
que é o mais importante para matemática. Cria uma base forte, depois você vai crescendo. Então vamos nessa? O último aqui agora, 2 elevado a 3 mais log de 7 na base 2. Esse aqui eu tenho certeza sim que a grande maioria deve ter enroscado, tá? Primeiro, vamos nos lembrar de uma frase do Teacherson. Quem acompanha o meu canal já viu vídeos, tem até vídeos assim, que eu falo o quê? O que é isso? E o que eu sei disso? Gente, isso aqui é muito importante. Eu sempre trabalhei muito com aula particular e eu inventei essa brincadeirinha aqui, essa frase, essa pergunta, e isso ajuda muito meus alunos. Então, na hora que eu ler aqui, o que é isso? Isso é uma potência, tá bom? Então vamos lá, uma potência. A elevado a alguma coisa. O A é chamado de base da potência e o B é chamado de expoente. Então, se eu tiver 2 elevado à terceira, a base é o número que vai se repetir aqui numa multiplicação. E o expoente, ele indica quantas vezes o número vai se repetir. Então, nesse caso, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Essa potência é 2 elevado à terceira. Muito bem. E aí você se perguntou, o que é isso que eu sei disso? Isso aqui é uma potência. Só que o que está acontecendo no expoente? Está acontecendo uma soma. E o que você sabe disso? Quando que ocorre soma no expoente? Então, você agora, da sua casa, pensa, quando que a gente soma os expoentes? Nossa, professor, quando vem de uma multiplicação de potências de mesma base. Por exemplo, 2 à terceira vezes 2. Nossa, quem que está aqui em cima? O 1. O que a gente costuma fazer? Conserva a base 2 e soma os expoentes. E 3 mais 1 dá 4, isso daria 2 à quarta. E por que, para quem não entende essa propriedade? 2 à terceira não é 2 vezes 2 vezes 2? Sim. E 2 elevado a 1 não é 2 uma única vez? Sim. Então o que está acontecendo? Ó, eu tenho 2 aparecendo 3 vezes, que era desse expoente, aparecendo agora mais uma vez, que é desse expoente aqui. Ué, então espera, eu sei que eles aparecem 4 vezes, eu posso usar 2 elevado à quarta. Exatamente isso, meus amigos. Entendido isso, a gente chega aqui e começa o trabalho. 2 elevado a esse expoente muito louco. Como tem uma soma no expoente, é porque veio de uma multiplicação de potência de mesma base, que seria exatamente isso. 2 ao cubo eu sei que é 8, muito bem. E 2 elevado a isso eu sei que é 7. Então 8 vezes 7 é 56. Acabou, você calculou esse cara muito louco. Então a partir de hoje, ó, quando alguém te perguntar qual que é a sua idade, você tiver 56 anos, você pode falar, minha idade é 2 elevado a 3 mais log de 7 na base 2. Olha que legal. Tá muito louco, não faz isso não, senão você vai ser preso na rua, tá? Pessoal, então nesse momento, antes da gente continuar, antes da gente ir pro último caso, tá? De novo, tá? Eu quero te dar parabéns, tá? Porque você tá se dedicando e, meu amigo, fica tranquilo, porque, o longo prazo virá. Minha amiguinha, você que tá estudando, que fala, eu não sou bom em matemática, calma. Você tá numa escada, ó. E o que acontece? Hoje você pode estar aqui começando mesmo, não entendendo muita coisa. Se você for devagar, daqui a pouco você vai estar aqui, ó. E daqui a pouco aqui, e você vai subindo, até você chegar num lugar que você deseja, ok? Então vamos pro último. Então agora, galera, pra gente encerrar esse vídeo, então, calcule aí o valor de x nesses dois itens, tá? Então vamos que vamos? Vamos lá, ó. Ah, não. Você pausou e tentou sozinho? Ó, tô te olhando, hein? Aqui é o professor Rafa Jesus. Eu te vejo aí da tua casa, fica esperto. Professor, isso aqui vai ser a quarta consequência aí da definição, tá? Log de x na base 2 igual log de 16 na base 2. Eu tenho uma igualdade de logs, ó, e eles estão na mesma base. Então, obrigatoriamente, esse logaritmando vai ser igual a esse logaritmando. Então, eu posso falar que x é igual a dz 6. Mais pra frente, eu vou chamar isso de equação logarítmica, tá? Aí nós vamos trabalhar com conjunto solução. Hoje, só aprendendo de leve, tá bom? Olha agora, log de x mais 3 na base 3 é igual a log de 10 na base 3. Professor, log na mesma base, não tem problema, então eu vou falar que os logaritmandos são iguais. Então eu posso falar que x mais 3 igual a 10, consequentemente, meu x vale 7. Joinha, olha lá, se x vale 7, 7 mais 3 dá 10, log de 10 na base 3 é igual a log de 10 na base 3. Pessoal, então vou me despedindo aqui, agradecendo do fundo do meu coração a presença de vocês, tá? Gratidão a todos. Alguém teve alguma dúvida em relação a esse vídeo? O que vocês acharam? Porque agora a gente vai aplicando as propriedades aqui no próximo videozinho. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu volte a alguma parte, Questão com muita explique. informação. A Bom gente, dia, semana boa que tarde, vem, a boa gente vai dar uma noite, galera. monitoria com os exercícios e aí a gente vai fazer tudo isso daqui de novo. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? Bora aqui para mais uma aula. Tá, tudo bem? Posso continuar? Demorou?
aula de log, na verdade, terceira aula de logaritmo, tá? E antes da gente começar a aula de hoje, eu gostaria de fazer um resumo aí do que nós vimos nas Ele últimas é muito aulas, bom tá? Vamos ver mesmo. se você tá lembrando. Se você lembrou, tá O... lembrando. Bom, vamos lá. Então, primeiro de tudo, nós falamos que log de A na base B era igual a x, se e somente se o b elevado a x fosse igual a A. Maravilha, igual nós vimos aqui. Sussa na montanha-russa. Só que nessa passagem nós vimos que tinha uma coisa chamada condição de existência. Então qual que era a condição de existência? Vocês falaram para mim que o A era chamado de logaritmano. Então nós vimos que o logaritmano tinha que ser sempre maior que zero. E exatamente. E embaixo esse Bzinho era chamado de base. Já a base tinha que acontecer o que com ela? A base tinha que ser maior que zero e ao mesmo tempo diferente de um. Maravilha. Isso tudo você pode conferir na nossa aula 1, tá? Se você não conferiu ainda, vai estar passando um card aqui. Considero fortemente importante aí que você assista essa aula antes, ok? E aí no nosso vídeo 2, a gente relembrou várias coisas, tá? Entre elas, essas quatro aqui, que a gente chamou de consequências da definição, tá? Então vamos ver se você lembra, ó. Log de 1 na base B. Então lembra, a base está respeitando isso. Base é maior que zero e diferente de 1. Então eu posso falar que log de 1 na base B vai ser sempre igual a zero. Por quê? Porque B elevado a zero vai ser igual a 1. Maravilha. E log de B na base B, ou seja, logaritmo de um número que bate com a mesma base. Então, ó, quando a base e o logaritmando forem iguais, isso aqui é igual a 1. Por quê, professor? Porque B elevado a 1 vai valer B. Por isso que eu chamo de consequências da definição. Essa aqui era um pouquinho mais chatinha. B elevado a log de A na base B, eu posso falar que é exatamente igual a A, tá? Então, quando eu tiver uma potência, onde a base da minha potência é igual à base do log, e o log é o expoente, eu posso falar que isso vai ser igual ao logaritmano. E por último, log de A na base B igual a log de C na base B, se e somente se o A for igual a C. Galera, qualquer dúvidas aqui, o que você faz? Retorne nas aulas anteriores, aula 1 e aula 2. Aliás, esse tópico aqui, as consequências das definições, eu sugiro, ó, vou deixar um card passando aqui, tá? Que você acompanhe lá na nossa aula 2, que foi onde eu tratei esse assunto. Fechado? E o objetivo dessa aula de hoje é trabalharmos com propriedades dos logaritmos, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com as propriedades e essas propriedades são muito importantes, galera, nas resoluções de problemas, tá? Muito bem. Primeira propriedade que a gente vai trabalhar vai ser log de A vezes C na base B. Eu posso falar que é igual a log de A na base B mais log de C na base B. Então, nessa nuvenzinha do saber, quero deixar bem claro que nessas duas propriedades que eu vou trabalhar hoje, os logaritmandos sempre eu estou considerando maiores que zero, tá? Então, olha lá, o A maior que zero e o C maior que zero. E a base, que no caso é B, eu considero maior que zero e diferente de 1. Então, para essas propriedades serem válidas, isso aqui vai ter que ser satisfeito. Tranquilo? Bom, aqui a gente costuma falar que log da multiplicação a gente transforma numa adição, certo? Ou seja, multiplicou, somou. Muito bem. Professor, dá um exemplo para mim? Claro que eu dou. Olha só, vamos pegar o log de 6 na base 10, tá? Então, eu posso disfarçar o 6, escrever o 6 na forma de um produto, 2 vezes 3? Claro que posso. Tranquilo. Muito bem. Então, essa propriedade está falando o seguinte: ao invés de eu ficar com log de 2 vezes 3, eu posso falar que é o log de 2 na base 10 mais o log de 3 na base 10. Joinha, que é essa ideia que eu acabei de falar. Olha só, multiplicou, somou. Joinha, maravilha, galera. Então, isso aqui é um quesito básico aí para nossa vida em logaritmo, tá? Rafa, dá outro exemplo. O cara deu agora e perguntou: log de 14 na base 3. Você vai pensar: nossa, será que eu consigo escrever o 14 de outra forma? Consigo. O 14 é 2 vezes 7. Maravilha. Na base 3. Multiplicou, somou. Então eu vou ter log de 2 na base 3, o log de 7 também na base 3. Joinha? Essa é a ideia dessa propriedade. E olha só, gente, se você é um cara, uma menina aí que gosta mais de demonstração, lá no final desse vídeo, tá? Eu vou demonstrar, eu vou explicar o porquê que é válido essa propriedade, tá? Então aguenta até o final, porque aí quem tem bastante dificuldade, se só entender esses exemplos de preto aqui já tá ótimo, sussa na montanha-russa. E quem gosta de um pouquinho a mais, vai ter a demonstração lá no final. Então vamos lá, segunda propriedade de hoje. Log de A dividido por C na base B é igual a log de A na base B menos log de C na base B.
Nossa senhora, professor, agora complicou. Bom, vamos lá. No Vzinha do saber, antes de tudo, o que que eu estou considerando aqui? Que os logaritmandos A maior que zero, C maior que zero. Que a base é maior que zero e diferente de 1. Lembra a condição de existência, tá bom? Muito bem, professor. Então vamos lá, quero entender melhor isso aqui. Eu posso falar o seguinte: aqui você dividiu, olha que bacana, A dividido por C. Dividiu, o que que você vai fazer? Subtraiu. Olha que legal, muito bem. Ou você pode lembrar que o sinal aqui da barrinha de divisão lembra o sinal de subtração. Tranquilo? Ai, professor, pode dar um exemplo para mim? Claro, gente, estou aqui para isso. Vamos lá. Exemplo, então, item A. Vamos supor que você tenha log de 5 na base 3, tá? Vamos supor que você queira disfarçar o 5. Rafa, posso falar que o 5 é 10 dividido por 2? Isso aqui eu já estou te treinando que mais para frente isso vai ser muito importante. Pode. Então eu disfarcei o 5, eu escrevi o 5 na forma de uma divisão. Opa, então espera aí. Dividiu, o que que você vai fazer? Dividiu, subtraiu. Então é log de 10 na base 3 menos o log de 2 na base 3. Fechou? Maravilha. Ah, Rafa, eu sempre vou precisar transformar numa divisão? Não, às vezes já vai vir numa divisão. Pega aqui, ó, log de 15 sétimos na base 2. Então vamos que vamos. O que que eu vou fazer aqui? Dividiu, subtraiu. Então eu vou falar que é log de 15 na base 2, sempre mantém a base, menos o log de 7 na base 2. Maravilha? Lembrando para você que gosta de matemática que lá no final eu vou demonstrar isso daqui para te mostrar que bacaninha, por que que isso funciona, tá bom? Então fica tranquilo. Então olha só que bacaninha, hoje nessa aula só coisa tranquila, tá? Depois a gente vai melhorar o nível aí, tá? Olha lá, log de A vezes B dividido por C. Então primeiro você pode pensar, peraí, tem o que aqui? Você dividiu, subtraiu. Então vou poder falar que é log de A vezes B na base 2 menos o log de C na base 2. Não foi isso que a gente combinou quando tem uma divisão? Tem uma divisão, você vai transformar numa subtração. Perfeito? Só que aqui dá para a gente um pouquinho além. Por quê? Aqui dentro você está vendo uma multiplicação. Então você lembra que multiplicou, somou. Você pode falar que é o log de A na base 2 mais o log de B na base 2. Isso menos o log de C na base 2. Então, nós desenvolvemos. Então, o objetivo hoje dessa aula é você lembrar. Dividiu, subtraiu. Multiplicou, somou. Vamos mais uma? Olha esse daí. Log de 3x dividido por y na base 3. Então, você já olhou e falou assim, opa, peraí, professor, tem uma divisão. Dividiu, subtraiu. Então, você vem devagarinho. Log de 3x na base 3 menos o log de y também na base 3. Fechou? Maravilha? Legal. Agora você olhou aqui e falou assim, peraí, professor, aqui eu tenho uma multiplicação. Multiplicou, somou. Então isso vai ser o log de 3 na base 3 mais o log de x na base 3. E não podemos esquecer de subtrair o log de y na base 3. Mas aqui, se você prestou atenção no resuminho do comecinho da aula e nas aulas anteriores, você vai poder ir um pouquinho além, ó. Você pode falar que, portanto, o log de 3x dividido por y na base 3 é... O que é log de 3 na base 3? É 1, professor, porque 3 elevado a 1 dá 3. Log, onde o logaritmando é igual a base, dá sempre 1. Mas agora é só copiar o log de x na base 3 menos o log de y na base 3. Joinha, galera? Bom, um resumo antes de eu partir para a demonstração é o seguinte. Quando você tiver, então, log de A vezes C numa base B, lembrando, satisfazendo condição de existência, tá? Eu sempre vou falar multiplicou, somou. Então, eu posso falar que log de A na base B mais o log de C na base B. Joinha? E aí nós vimos também que se você tiver agora o log de uma divisão, olha lá, A dividido por C na base B, você vai lembrar, dividiu, subtraiu. Então é log de A na base B menos o log de C na base B. Joinha, galera? Espero que você tenha entendido. Então, se você tem interesse em aprofundar um pouquinho agora, vamos para a demonstração. E se você achou tudo muito fácil, calma, o objetivo desse curso, desse mini curso, é ajudar a galera que tem muita dificuldade. Então eu vou dar numa base forte e a gente vai melhorando o nível, ok?
Bom, vamos lá então. Ó, a primeira que a gente vai demonstrar aqui vai ser a seguinte. Eu quero mostrar para você que se você tiver o log da multiplicação na base B, isso vai ser igual a log da adição. Log de A na base B mais o log de C na base B. Fechado? Então vamos lá, vamos pegar uma outra caneta aqui. Vamos pegar uma caneta verde, verde de esperança, para a gente conseguir. Vamos lá então. O que vocês acham então da gente começar da seguinte forma? O log de A vezes C na base B é igual a um número, certo? Vamos chamar esse número aqui de Z. Muito bem. E aí você pode aplicar a definição. Você pode falar que B elevado a Z é igual a vezes C. Tranquilo, gente? B elevado a Z é igual a vezes C. Sussa na montanha-russa. Legal. Só que nós temos esse log aqui, o log de A na base B. Log de A na base B vai ser igual a um certo x. Então, eu posso aplicar a definição e falar que b elevado a x é igual a A. Muito bom, galerinha. Legal. E por fim, eu posso também trabalhar com o último aqui, o log de c na base b. Vou falar que ele é igual a y. Vou aplicar a definição. B elevado a y é igual a c. Muito, muito bom. Então, galera, olha o que nós temos aqui. Que b elevado a z é igual a vezes c. Então, para tudo e vem comigo. A gente pode pensar o seguinte, já que b elevado a z é igual a vezes c, e a gente sabe que o a é b elevado a x, vou colocar aqui entre parênteses, ó, o a gente já viu aqui que é b elevado a x, e o c nós já vimos que é b elevado a y, você deve estar entendendo o que eu quero fazer. Eu vou substituir, eu vou falar que b elevado a z é igual. No lugar desse a eu ponho b elevado a x, e no lugar desse c eu ponho b elevado a y. Mas agora, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Você tem b elevado a z, e você sabe que em multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Ah, professor, é verdade. Galera, então finalmente a gente pode falar o quê? Que z é igual a x mais y. Só que quer assustar agora? Eu vou pegar até outra cor, vou pegar o azul. Portanto, o que a gente pode falar? Gente, o que era z mesmo? Z era log de AC na base B. Log de AC na base B. Legal. Só que o Z está sendo igual ao X, mas quem é X? X é log de A na base B. Ah, não, professor, você está brincando, você está de brincadeira. Mas, vou colocar o maisinho aqui. E o Y, você tem ele prontinho aqui. Y é log de C na base B. Olha o que vocês acabaram de mostrar para mim. Vou pegar até a cor rosa aqui para a gente comemorar. Olha só que bacana, galera. Olha lá. Você mostrou a propriedade. Então, realmente, a propriedade funciona. Vocês partiram desse raciocínio aqui e chegaram na propriedade. Joinha. Espero que vocês tenham gostado. Agora, olha que bacana. Aqui eu estou falando o que, então? Que eu estou falando que uma multiplicação de potências de mesma base vai fazer o quê? Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Lembra quando eu falei que log era um expoente? Maravilha, espero ter deixado claro aí para quem gosta um pouquinho mais de matemática, tá? Vamos ver a outra? Então vamos lá, muito parecido com o anterior. Log de A dividido por C na base B tem que ser igual a log de A na base B menos log de C na base B. Sussa na montanha-russa. Percebam que no começo eu fiz a mesma coisa, tá? Simplesmente eu cheguei, dei um nome para esse log aqui, ó. Log de A na base C igual a Z. Apliquei a definição e cheguei que B elevado a Z é igual a A dividido por C. Dei um nome para esse log aqui, log de A na base B igual a X. Apliquei a definição e cheguei que B elevado a X era igual a A. E de forma análoga, chamei o log de C na base B de Y. Falei que b elevado a y era igual a c. Perfeito até aqui? E aí o que a gente fez? Eu peguei o primeiro, eu sabia que b então elevado a z era igual a dividido por c. Só que eu também sabia que o a era b elevado a x. Nossa, a é b elevado a x. E eu sei também que o c, professor, não, a letrinha c é o b elevado a y. Olha lá que maravilha. Então eu substituí aqui. Então eu posso falar que b elevado a z é a mesma coisa no lugar do a, b elevado a x,
dividido por b elevado a y. Agora, o que a gente pode falar? Divisão de potência de mesma base, conserva a base b, subtrai os expoentes x menos y. Então, você chegava em quê? Que z é a mesma coisa que x menos y. Chama azul agora, olha azul. O que é o z, então? O que era o z? Z não é o log de a dividido por c na base b? É. Então, eu cheguei que log de a dividido por c numa certa base b vai ser igual a esse x, mas quem é x? Log de a na base b, oh my god, son, menos o y, e o y é log de c na base b. Olha só o que a gente chegou. Chamo rosa, professor, chamo rosa. Isso que vocês estão vendo aqui é justamente essa propriedade. Log da divisão, dividiu, subtraiu. Joinha. Pessoal, espero que vocês tenham curtido pra caramba. Se você gostou, deixa o seu like. Rafa, eu entendi, mas essa demonstração eu senti dificuldade. Esquece, então, não tem importância. A demonstração era mais para quem tem mais facilidade, para quem queria saber de onde que veio. Não esqueça de deixar os seus comentários, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se já aproveita e clica no sininho. E agora, galera, o mais importante que eu sempre peço, geração de valor. Se esse vídeo te ajudou, bora compartilhar, bora fazer esse vídeo de chegar em mais pessoas aí, fazer o canal crescer, tá? E ajudar com a matemática e com motivação para mais pessoas, para que mais pessoas busquem os seus sonhos. Esse foi o professor Rafa Jesus. Se você lembrou, tá lembrando. Muitas pessoas se perguntam o que é o livro de Mormon. Talvez elas já tenham ouvido falar do musical e o acharam divertido, mas depois ficaram... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? Continuando aí com o nosso mini curso de logaritmo, tá? Estamos aí chegando na nossa quarta aula. E hoje na quarta aula o objetivo é o seguinte. Quando eu estiver aqui no logaritmando, ó, uma potência, então, por exemplo, a elevado a alfa, o que eu posso fazer? Vou poder fazer alguma coisa para me auxiliar? Sim. E é isso que nós vamos saber hoje. Mas é claro, antes de mais nada, vamos fazer uma revisão do que nós vimos nas aulas anteriores. Por quê? Porque eu sei que a maioria dos alunos, não você que está me assistindo aqui não está lembrando, tem medo de log. E aí o que acontece? Vamos reforçando então para você ir perdendo cada vez mais o medo. Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar é o que a gente falou na aula 1 da definição de logaritmo. O que eu gostaria agora, gente? Que você batesse o olho aqui nesse log de a na base b igual a x e pensasse, o que eu posso fazer? Ah, pensou? Espero que sim, hein? Então nessa aula vai trabalhando junto comigo, tá? Eu vou perguntando, você vai pensando. Eu posso falar que o b elevado a x vai ser exatamente igual ao a, fechou? Então a gente pode vir aqui, ó, e escrever que b elevado a x é igual a joinha. Isso é uma coisa muito importante que a gente chama de definição do logaritmo. Aí é o seguinte, não é qualquer log que existe, tá? Para o logaritmo existir tem que ter uma condição de existência. Então nós falamos o seguinte, que a condição de existência era, primeiro, esse a aqui é chamado de logaritmando. Então, o logaritmando deve ser maior que zero. Esse cara que vem aqui embaixo é a base do logaritmo. A base do logaritmo tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, eu brinco assim, quando a gente lê, a gente fala log de a na base b. Então, olha só, quem a gente lê em primeiro lugar? Log de a. Em primeiro eu falo logaritmando. Logaritmando, eu vou ter uma propriedade. Desculpa, eu vou ter uma condição, que é o quê? Ser maior que zero. Agora, quando eu leio, ó, log de A na base B. O B eu leio em segundo lugar. Então, a base eu leio em segundo lugar. Quantas condições eu vou ter? Duas. Maior que zero e diferente de 1. Então, perfeito. Entenderam minha brincadeirinha aqui para gravar? Ó, quando eu leio log de A na base B, o A é o primeiro. Então, o primeiro, que é o logaritmando, ele tem uma condição só, ser maior que zero. Quando eu leio log de A na base B, o B eu leio em segundo lugar. Então, como a base eu leio em segundo lugar, ela vai ter duas condições, ser maior que zero e diferente de 1. Maravilha? Então, pronto, você já sabe a condição de existência de um logaritmo, você já sabe a definição dele. Aí, na segunda aula, a gente trabalhou com consequências da definição. Vamos relembrar? Então, vamos lá ver essas consequências da definição. Então, ó, em primeiro lugar, se eu tiver log de 1 na base b, isso aqui, galera, eu posso falar que vai dar zero sempre. Por quê? Porque b elevado a zero vai dar 1. Maravilha, Sussa na montanha-russa. O de baixo, log de b na base b. Então, pensa um pouquinho quanto é que vai dar. Log de 2 na base 2, log de 5 na base 5, sempre vai dar 1. Por quê? Porque b elevado a 1 é exatamente igual a b.
Aqui essa era um pouquinho mais chata, tá? De memorizar. B elevado a log de A na base B, eu poderia falar que era igual a A. Se você ficou com dúvida, volta na aula 2, confira lá que você vai entender o porquê. E aqui embaixo eu tenho log de A na base B igual a log de C na base B. C e somente C. Gente, se os logs estão na mesma base e eles são exatamente iguais, eu vou poder falar que o logaritmando é igual também. Então eu posso falar que A é igual a C. Show de Boston? Sussa na montanha-russa? De boa na lagoa? Tranquilo como um grilo? E aí chegamos na nossa aula 3, que a gente falou de propriedades, tá? Duas propriedades nós vimos. Propriedade da multiplicação e a propriedade da divisão. Tenta lembrar o que a gente fazia. Olha lá. Se eu tivesse log de A vezes C na base B, o que eu poderia fazer? Se eu tiver log de A dividido por C na base B, o que eu poderia fazer? Vou dar uma dica. Aqui eu vou falar multiplicação. Então eu posso brincar assim, multiplicou, somou, muito bem. Aqui embaixo eu tenho uma divisão. Então eu vou falar dividiu, subtraiu. Então olha só que bacaninha. Log de A vezes C na base B, eu posso falar que é a mesma coisa que o logson de A na base B, mais o logson de C na base B. Perfeito? Tranquilo? Sussa na montanha-russa? O de baixo aqui, log de A dividido por C na base B. Eu vou falar que é o logson de A na base B, menos o log de C na base B. Perfeito? Então vamos lá lembrar aqui com outra cor aqui, ó, vou pegar a cor preta. Então eu vou falar multiplicou, somou, dividiu, subtraiu. Tranquilo? De boa na lagoa? Maravilha, meu sala. Então isso foi o que a gente viu nas aulas anteriores. Fizemos uma revisão e para esses temas, que a gente sabe que a maioria dos seus amigos, você não, vai ter dificuldade, a gente vai reforçar um pouquinho mais. Então vamos para o tema de hoje. Então nessa aula aqui, aula 4, eu vou falar dessa propriedade. Log de A elevado a alfa na base B, eu posso falar que é igual ao quê, tá? Então para isso, eu vou relembrar essa propriedade que a gente viu na aula anterior. Se eu tenho log de A vezes C na base B, eu posso chegar aqui e falar para você que é log de A na base B mais o log de C na base B. Perfeito? Maravilha? Legal. Então, olha que interessante. Para começar, se a gente chegar aqui e falar log de A ao quadrado na base B, você poderia falar que A ao quadrado é o log de A na base B mais o log de A na base B. Ué, por quê, professor? Porque o que é A ao quadrado? Vamos para a nuvenzinha do saber aqui nesse cantinho. A ao quadrado, eu sei que é A vezes A. Ah, então se eu tenho log de A ao quadrado na base B, é a mesma coisa que log de A vezes A na base B. E multiplicou, somou. Maravilha? Só que, help me please, my friends. Log de A na base B mais log de A na base B, uma banana mais uma banana são duas bananas. Vai ser 2 log de A na base B. Então aqui nós já vamos começar a nos aproximarmos aí de onde eu quero. Olha só, eu vou escrever então. Então log de A ao quadrado na base B é a mesma coisa que 2 vezes o log de A na base B. Perfeito? Tranquilo? Entendi, professor. Então vamos mais um pouquinho. Então vamos lá agora analisar isso. Log de A ao cubo na base B. Maravilha. Professor, log de A ao cubo vai ser a mesma coisa que o log de A ao quadrado vezes A. Exato, muito bem, na base B. Professor, multiplicou, somou. Então vai ser o log de A ao quadrado na base B mais o log de A na base B. Agora você deve estar falando o seguinte, Rafinha, no exemplo anterior, você falou que log ao quadrado na base B era o quê? Era 2 log de A, né? Mas vamos supor que eu não lembrei. Então eu vou falar que A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A na base B, mais o nosso log de A na base B. Fechou? Vou só escrever aqui de novo, ó, log de A ao cubo na base B, e vamos continuar nossa brincadeira. Agora, o que é aqui? Multiplicou, somou. Então, esse cara que eu vou deixar de rosa aqui, ó, para facilitar o seu compreendimento, ó, esse cara de rosa, ele vai virar log de A na base B, mais log de A na base B. Legal. E não podemos nos esquecer desse azul aqui, mais o log de A na base B. Que legal, Teacherson. Então, o que eu sei? Eu sei que isso é 1, 2, 3. Isso são 3 vezes o log de A
na base B. Que bonito! Então eu posso falar que o log de A ao cubo na base B é igual a 3 vezes o log de A na base B. E nesse momento você deve estar pensando assim: acho que eu estou percebendo algo. Sabe o que você está percebendo? Olha só, vem comigo. Nós falamos que log de A ao quadrado na base B agora foi igual a 2 vezes o log de A na base B. E o log de A ao cubo na base B foi igual a 3 vezes o log de A na base B. Você deve estar percebendo o seguinte aqui. Nossa, olha que bacana, esse número que está aqui é o mesmo que está aqui. Nossa, esse número que está aqui é o mesmo que está aqui. E olha que interessante, ele está aqui em cima do A, mas aqui ele não está em cima do A. Esse está em cima do A e aqui não está em cima de A. Então, se você pensar comigo, olha só o que parece, ó, parece, tá? Log de A ao quadrado na base B é igual. Parece que esse 2 está saindo daqui de cima e vindo parar aqui na frente, porque está ficando 2 vezes o log de A na base B. Nossa, é verdade, amorzinho. Amorzinho. Nossa, é verdade, teacherson. E aqui a mesma coisa, eu tenho log de A ao cubo na base B, e olha só o que parece, que esse cara que estava aqui, ele veio e caiu aqui na frente, e ficou 3 vezes o log de A na base B. Caraca, professor! Então, galera, o que eu queria mostrar para vocês hoje? Que quando eu tenho log de A elevado a alfa na base B, o que você pode imaginar? Que esse A elevado a alfa, como ele é uma potência, ele é A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, quantas vezes? Alfa vezes. E aí, baseado naquela nossa propriedade que a gente falou no vídeo anterior, eu posso pensar que multiplicou, somou. Então, eu posso falar que é log de A na base B, mais o log de A na base B, mais chuck no baby não, até o último log de A na base B. E aí você me pergunta, aí eu te pergunto, quantos caras você tem aqui? Você tem alfa, porque a potência era A elevado a alfa. Então eu posso finalizar nesse espacinho aqui o seguinte, que quando eu tiver o log de A elevado a alfa na base B, isso é igual a 1, 2, 3, 4 alfa vezes o log de A na base B. Vamos deixar por último mais explicadinho ainda? Então, eu sei que você ficou curioso aí a aula inteira. Olha só que bacana. Esse alfa que está aqui, nós vamos fazer uma brincadeira. Você já viu que ele vai parar aqui, certo? Muito bem. Porque multiplicou, somou. Ah, você está A elevado ao quadrado, A vezes A. Vai somar 1 mais 1, 2. Se tiver A ao cubo, vai ser A mais A mais A, que vai ficar 3A. Então, aqui é uma brincadeirinha que a gente faz. Esse cara tá aqui em cima, lá no alto, se sentindo, ele é o expoente, se achando fodão lá, e de repente o que a gente faz? Dá um tapinha nele para ele parar de se sentir. Só que quando você dá um tapinha nele, dá um pedala robinho nele, o que acontece? Ele cai. E ele vem e cai aqui embaixo. Então essa brincadeira, é a regrinha do tapa que a gente fala, tá? O expoente está lá em cima se sentindo, você dá um tapa para ele baixar a bola e quando ele abaixa a bola, ele cai na frente do log, multiplicando. Joinha, meninada? Então, ó, eu quero dar um exemplinhos para vocês aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. Olha que bacana. O cara perguntou log de 8 na base 2, tá? Você já sabe resolver isso usando a definição. Olha o que você faria até então. Você falava assim, professor, log de 8 na base 2 é igual a x e 2 elevado a x é igual a 8. Então, você poderia falar que 2 elevado a x é igual a 8. Você sabe que o único valor possível para o x é igual a 3. Então, pronto, você encontrou que log de 8 na base 2 é 3. Só que agora você pode fazer diferente. Vamos pegar a cor vermelha aqui, ó. Agora você pode fazer assim. Log de 8, tá? O que é 8? 8 é 2 ao cubo. Beleza. Agora você vai usar a propriedade do tapinha. O expoente está aqui em cima, se sentindo o cara. Você vai pegar o expoente, dar um tapinha nele. Ah, um tapinha, não dói. Um tapinha. Derrubou 3? Ficou 3, que multiplica log de 2 na base 2. Mas, professor, hoje no começo da aula você falou que isso era uma consequência da definição. Quanto que vale log de 2 na base 2? 1. Então, isso é 3 vezes 1, que dá 3. Então, galera, nós estamos agora começando a ter um conjunto de ferramentas para resolver exercícios de log, ok? E aí, para nós encerrarmos nossa videoaula de hoje, olha só, log de A ao cubo vezes B quadrado na base 2. O que eu faço? Bom, primeiro, eu estou vendo uma multiplicação aqui. Multiplicou, somou. Então, eu posso vir e falar
que o log de A ao cubo na base 2 mais o log de B ao quadrado na base 2. Agora sim nós podemos usar a propriedade do tapinha. Por quê? Porque você está ouvindo aqui, ó, que esse 3 está aqui em cima se sentindo muito bem. Dá um tapinha nele aqui, vai ficar 3 vezes o log de A na base 2. Maravilha? E aqui você está vendo 2 se sentindo também. Então você vai dar um tapinha e vai ficar mais 2 vezes o log de B na base 2. Perfeito, galera? Nada, nessas 4 primeiras aulas, então, foi muito importante que a gente criou uma base de teoria em logaritmo. Agora, o que eu vou fazer? Num próximo vídeo, na nossa aula 5, eu vou fazer uma aula de resolução de exercícios. Então, o que eu quero primeiro? Tenha paciência, fique craque. Bom, gente, esses daí eram os vídeos que eu queria passar para vocês hoje, porque eu achei muito bons. Tipo, a explicação dele é muito boa e eu achei interessante passar todos para vocês hoje e usar a monitoria, na verdade, para a gente complementar isso daí. Então, eu vou passar, já gravei aqui, eu vou passar a gravação lá para a Dani vai postar para vocês. E aí a gente se vê semana que vem na monitoria. Eu consegui passar tudo que eu queria passar hoje. E aí eu posso tirar qualquer dúvida, eu posso ficar aqui se alguém tiver alguma dúvida do decorrer da aula, e se vocês quiserem, eu vou passar a listinha hoje de exercício, e aí semana que vem a gente se vê. Se alguém tiver alguma dúvida, e aí a gente conversa. E é isso. Por hoje tá boa a matéria. Tá, o tempo tava bem em cima, mas deu.